tinha o dinheiro ali, mas não conseguia guardar, sempre terminava sem dinheiro sobrando na conta. E eu percebi que não estava crescendo, estava estagnado. Apesar da fotografia estar relativamente boa, tá gostando do que eu estava fazendo, mas não via futuro. E aquilo estava me desesperando um pouquinho. Bom demais. Cara, quero que tu te apresente aí, mano, pra galera te conhecer. Eu já te conheço um pouco mais, mas também quero saber o que que você tem feito nos últimos tempos. Mas, principalmente pra galera te conhecer. Então, assim, qual o seu nome, o que você fotografa, onde você mora, né? O que Uhum. você mais fotografa e quanto você faturou aí nos últimos 12 meses com o seu negócio de fotografia. Então tá. Então, primeiramente, muito prazer, né? Para quem não me conhece, meu nome é Davi. Na verdade é Vilmar Davi, mas me conhece por Davi. Eu atualmente trabalho mais com ensaios e eventos no geral. A gente faz casamentos, faz ensaios aqui no nosso estúdio. Inclusive, estou aqui no estúdio no momento. Tenho 23 anos de idade e nos últimos 12 meses a gente faturou R$ 202.000, alcançando a faixa preta. Muito bom, cara, muito bom. Quem te viu, quem te vê, quem diria, mano. Que legal, cara, que legal. Feliz demais por esse resultado quando eu vi. É muito massa. Quando, Davi, você aí que tem 23 anos agora, mas quando você percebeu que precisava de ajuda para crescer o seu negócio de fotografia? Cara, eu acredito que quando eu vi que não era só gostar do que faz, né, mas saber fazer aquilo. Eu sabia fotografar, eu gostava daquilo, mas tinha um relacionamento, tinha um casamento chegando e precisava custear tudo isso, precisava dar uma vida melhor para minha família. Então eu precisava fazer aquilo se tornar lucrativo. Não sabia como, então entendi que naquele momento eu precisava de ajuda. Mas, que legal, cara. E quais eram os seus maiores desafios e medos naquele momento do seu negócio? Eu não sei se tu está se referindo a 2023, logo que a gente começou, conheceu a É, mentoria. eu acho que sim, né? Eu acho que é quando você começa a ver o seu negócio como um negócio, né? Perfeito. Até então, os meus desafios eram pagar as contas, né, ter dinheiro suficiente. Na época, eu ganhava de faturamento, que eu achava que era o meu salário, mais ou menos R$ 2.000, R$ 3.000. Quando muito bem, 5, 6 mil reais. E as contas não fechavam, né? A gente tinha o dinheiro ali, mas não conseguia guardar, sempre terminava sem dinheiro sobrando na conta. E eu percebi que não estava crescendo, estava estagnado, apesar da fotografia estar relativamente boa, tá gostando do que eu estava fazendo, mas não via futuro. E aquilo estava me desesperando um pouquinho. Total. E qual é o sentimento? Assim, qual era o teu sentimento naquele momento? Meu sentimento era de impotência, mas ao mesmo tempo não estava tão desesperado, até por ser jovem, né? Ainda sou jovem, ainda era mais jovem, mas eu me sentia Total. perdido, impotente, porque o difícil não é fazer, o difícil é não saber o que fazer, é não ter um caminho, não ter um trajeto, não saber para onde recorrer. Isso era o que me desesperava um pouquinho, me deixava um pouco com medo. Total. Total. Muito massa. E quando você ouviu falar da Power pela primeira vez, o que mais te chamou a atenção? Me chamou a atenção que coincidiu muito com os meus planos. A gente iniciou 2023, eu tinha colocado alguns objetivos, que era ter um estúdio, realizar mais do que 100 trabalhos e faturar R$ 96.000 naquele ano. Eu não Olha. sabia como que eu ia fazer aquilo, e nem sei por que que eu decidi aquele valor, mas quando surgiu então a reunião em janeiro de 2023, foi de encontro, né? Não era 96 mil, mas era R$ 200.000 a promessa, o objetivo. E pela narrativa, pelo que foi apresentado e também pela experiência que eu já tive com o poder da autoria, eu senti confiança. Senti que era um risco que merecia ser corrido. Tá. Pra galera que não sabe, né, o Davi é membro fundador da Power, né? Ou seja, ele teve lá na fatídica primeira reunião que a gente fez, ou seja, a primeira vez que eu abri e falei, cara, a gente vai fazer uma mentoria.
A promessa é R$ 200 mil por ano e você vai ter que confiar em mim, que eu não tenho prova nenhuma. A gente está começando agora. Então, assim, agora eu tenho um monte de prova. O Davi é uma prova agora, nesse exato momento, ao vivo. Tem caminhão de prova, né? Se eu não me engano, 88 fotógrafos faixa pretas já formados, se eu não me engano. Tá chegando perto de 100, eu não tenho certeza do número agora. Mas temos prova pra caramba. Mas quando o Davi entrou, era tudo mato. Uhum. Eu falei, se eu não me engano, eu falei isso naquela frase, naquela reunião, eu falei, cara, eu não tenho prova, não tem como provar que vai dar certo, vocês vão ter que confiar em mim. Quem quiser confiar em mim, confia. Quem não quiser, tá tudo bem, vai assistir isso aqui de casa, sentado no sofá, e vai se arrepender depois. E de Uhum. fato, muitas pessoas me falaram que se arrependeram depois de ter demorado, de não ter entrado lá atrás, mas enfim, tá tudo certo, né? Cada um tem o seu momento e tá tudo certo. E o Davi é membro fundador. Ele começou com nós. Quantos anos você tinha, Davi? Em janeiro de 2023. Eu recém tinha completado 21 anos. 21 aninhos. Olha que massa, cara. Por isso que eu sempre achei o Davi um cara diferenciado, porque, pô, 21 aninhos, fazendo, acontecendo, investindo, entendendo, né? Então, acho que assim, cada um tem sua velocidade, mas tem gente que demora para começar, né? Então, não Uhum. importa a velocidade que tiver, vai demorar mais para conquistar. Então, muito louco isso, né, cara? E por que você entrou na Power Real oficial lá atrás? Porque eu entrei, olha, porque eu confiava. Eu nunca tinha feito parte de nenhum grupo de fotógrafos, não tinha muitos relacionamentos nisso. E ali pareceu a oportunidade perfeita, não só pelo faturamento, mas pelo networking, por você já ter ganhado a confiança antes. Esse negócio de tu falar que confia em mim, que eu vou fazer dar certo, eu acho que é o que mais me atraiu. Porque a gente te conhece, te acompanhando, que tu, se precisar, tu vai virar à noite, tu vai trabalhar o que for necessário, tu não vai deixar na mão quando tu fez uma promessa. Então, muito mérito da tua parte por ter construído essa imagem, né? Total. E então eu confiei, acreditei e apesar do valor ser um pouquinho alto na para mim na época, né, acabou valendo total a pena. Então, que massa. Cara, muito massa que você fala, né? Que acho que é muito sobre isso, né? A gente constrói. Eu tava ontem num evento, Davi, e eu, enfim, me chamaram pra subir no palco, fui lá, e aí eu perguntei, assim, eu pergunto, quantos de vocês me conhecem? E, cara, pra não dizer 100%, vai lá, 99%, tô inventando, tá? Mas 99% das pessoas levantaram a mão. É, E aí eu perguntei, quantos de vocês conhecem a Paula? E tipo, 50% levantou a mão. Assim, falando, opa, tem uma galera que não conhece ainda. Me conhece, mas não conhece, né, o que a gente tem feito e tal. Então é muito louco como nesses longos anos de trabalho, né, ensinando fotógrafos desde 2011, 2012, a gente construiu uma imagem que na minha opinião é real, né, mas é uma imagem de confiança mesmo, de trabalho duro, de não deixar, porque da minha época que começou lá atrás, que fez, ninguém mais sustentou no mercado. A galera foi eventualmente quebrando, ou saindo, ou desistindo, ou porque realmente não é fácil trabalhar para fotógrafo, né? Não é um mercado abundante, né? A gente tem que quebrar um monte de paradigma, um monte de crença, um monte de coisa para fazer as pessoas crescerem. Não é só te dar estratégia. Eu tenho que te dar estratégia, mas eu tenho que te provar para você que você é capaz de fazer. Tem que uma série de coisas que é muito mais complexo do que o normal de só te ensinar, né? Porque Uhum, se eu só te ensinar e você não fizer, não rola. E tem muitos fotógrafos que não fazem porque não sabem, mas também porque às vezes tem crenças de que não são capazes de ganhar R$ 200 mil por ano. Eu tenho certeza que tem uma galera que está assistindo isso aqui agora que desconfia de si mesmo se é possível chegar em 200 mil. Eu posso uhum. apostar, né? Então, pô, se você desconfia que não é possível chegar em 200 mil, eventualmente vai ser, assim, você tá certo, né? Eu sempre digo, tudo que você pensa, você tá certo. Se você pensar que é possível, você tá certo. Se pensar que não é possível, você também tá certo, né? Então, é muito louco isso, né? Mas pensando nisso, cara, eu quero fazer mais uma outra pergunta que não tá no script de perguntas que eu faço normalmente, mas eu quero fazer. Por que você nunca saiu, ou seja, por que você continua na Power nesse tempo todo? Ah, perfeito. Legal. Nunca saí da Power, pensar. Eu poderia, né? Eu acho que muitas estratégias foram ensinadas e muita coisa a gente aprendeu, aplicou e logo já faz parte da gente. Só que o grande valor que eu encontro na Power é a comunidade, é ter pessoas ali ao teu lado.
mas creio que principalmente por vocês estarem constantemente alimentando uma mentalidade diferente na gente. Eu acho que tu é a linha de frente, aquela pessoa que está por dentro do mercado, que sabe o que está acontecendo e que sabe digerir, mastigar isso para trazer para nós de uma maneira que a gente vai entender e que vai aplicar. Eu acho que é a maneira mais simples, mais prática e também mais confiável da gente se manter atualizado, se manter crescendo e por um custo que, comparado ao que tem de retorno, é muito pequeno. Algo que eu teria que desenvolver, eu desprender um esforço muito maior, buscar em muitos outros lugares para poder ter na mesma qualidade do que vocês nos entregam. Então, esse é um dos motivos de eu manter, de eu permanecer, mesmo talvez podendo sair. Ah, que massa, cara. Baita resposta. Faz muito sentido. Concordo 100%. Concordo 100%. Porque o negócio não para, né? O ser humano não para, né? A gente tá sempre, eu sempre brinco, né? Para de fazer, para de ser, sei lá, seja um marido, né? Porque, Uhum. fala marido, porque não é 23 aninhos, mas o homem tá casado, né? Então, assim, pensa no marido que simplesmente agora não vai mais melhorar na vida dele pro resto da tua vida. Ou a sua esposa, não. Ou, né? Vai dar ruim. Assim, Uhum. acho que como pessoa, como casal, como empresa, como tudo, a gente tem que estar sempre melhorando. E tem muita coisa para melhorar o tempo todo, né? O tempo todo. Então, assim, isso é muito Uhum. massa, assim. E a gente, e eu venho melhorando o meu negócio, naturalmente vou trazendo tudo isso para vocês também, né? Porque eu não vou parar, eu vou crescer, né? Assim. Então, esse é o game. Muito massa, cara. Baita E resposta. só agregando na resposta, né? Acho que assim como eu, todo mundo que está aqui faz parte de algum ambiente, né? Tem pessoas à sua volta e a gente vai ouvir alguém todos os dias. Eu acredito que sem ser na Power, eu não consigo pensar em nenhum outro lugar que fale de crescimento, que me incentive, como existe aqui dentro das comunidades. Então, não tem como eu me excluir das pessoas que estão à minha volta, que eu convivo no dia a dia. Então, a melhor alternativa que pelo menos eu encontrei foi começar a dar mais ouvidos, né, para as pessoas que estão ali dentro que vão me ajudar a crescer, né, apesar dos obstáculos. Baita linha de raciocínio. Baita linha de raciocínio. Não tem como tirar. Eu vou trazer pro meu, né? Não tem como tirar pai, mãe, irmão, sei lá, vizinho, pessoas que estão do seu lado e que eles não estão nos trazendo crescimento por N motivos, pela vida deles e tal. Às vezes querem, inclusive, nos proteger do crescimento, né? Porque crescer dá Exato. trabalho e tal. Então, às vezes, mas não é por mal, é por excesso de bondade, às vezes, né? Só que não é o que a gente quer. Né? Porque se eu fizer só o que minha mãe quer, eventualmente eu vou ficar um moleque mimado, né? Porque minha mãe quer isso, minha mãe quer o meu bem, não quer eu sofrer, não quer eu ralando. Ela quer o melhor de mim, né? Então, assim, é muito louco. Então, assim, a gente entender que esses caras não tem como culpá-los. Eles estão fazendo a parte deles. O que a Exato. gente precisa é buscar outras pessoas para que façam parte de outra parte nossa, né? Que é a do crescimento. Muito massa. E, cara, o que na Power mais te surpreendeu do tipo algo que você não esperava quando você entrou? Presencial. Tipo, eu esperava, né, que a gente ia se encontrar presencialmente, mas não esperava que existia tanto valor de a gente se encontrar cara a cara. Olha. Existe tipo, uma atmosfera, né, uma vibe diferente naquele ar, que a gente, o pessoal te puxa para cima, que a gente se motiva bastante. Eu acho que as estratégias, sei lá, é muita coisa. Mas eu acredito ainda que é o presencial. É o momento que a gente encontra com os fotógrafos e a gente vê que tudo que vocês passaram, cada um aplicou de uma forma, de um jeito. A gente compartilha experiências e, no fim das contas, nada do que vocês passaram é 100% fixo. Tudo pode ir melhorando, pode sendo evoluído. E a gente Sim. consegue perceber isso nas nossas conversas, né, com o pessoal. Então isso me surpreendeu Olha. bastante. E, como alguém que gosta muito de organização, me surpreendeu a parte da assessoria, né, das planilhas, do pessoal entrando em contato, das estratégias ali, das campanhas. Isso eu não esperava. Não sei se foi prometido nas reuniões, mas não esperava e me surpreendeu muito positivamente. Não, não, a gente promete muito menos que entrega, né? Você sabe disso, a gente promete muito menos que entrega. Quando eu prometo. 200 mil, 1 milhão de faturamento, eu prometo, tá prometido. Mas a gente promete muito menos do que a gente entrega, a gente poderia prometer mais. O mercado, nossa, o mercado faz o contrário, né? Eles prometem muito mais, entregam muito menos. Mas a Uhum. gente, de fato, entrega muito mais, porque a gente quer o resultado, né? A minha promessa é, cara, vou fazer você chegar nos 200 mil, e você chegou.
Se eu tiver que fazer planilha nova, se eu tiver que botar mais uma navegadora pro teu lado, se eu tiver que, eu não sei. A gente vai fazer tudo o que a gente precisa fazer. E eu nem sei tudo o que eu preciso, né? A gente vai saber isso no caminho, né? É no caminho que a gente vai descobrir o que que o Davi precisa mais, menos, o que que é excesso pro Davi, o que que é distração pro Davi, o que que é foco pro Davi, o que que é para outras pessoas, né? Então a gente não foca no que a gente vai fazer no dia a dia. Isso é nosso trabalho, isso é de nossa responsabilidade, quebrar cabeça, pancadaria aqui entre o time para como é que a gente melhora, né? O que nos interessa é o resultado de vocês, como vocês chegam lá, né? Naquilo que a Ah, gente prometeu. e teve Muito massa. uma outra coisa que também surpreendeu, lembrei agora, que antes de iniciar eu achei que tu seria um pouco mais brabo, mais faca na bota, sei lá, um pouco mais cobrante. Mas no fim das contas eu percebi, me surpreendi positivamente que vocês querem crescimento, mas sabem respeitar o tempo. Cada um tem a sua jornada, cada um tem os seus objetivos, né? E talvez você já deve ter percebido que o meu crescimento, apesar de ser bom, ele ainda, eu acredito que seja um crescimento, não é linear a palavra, mas na calma também, mas tipo assim, Eu acho que ele é consistentemente, consistente. ele é consistente e crescente. Ele não Isso, é, ele ainda, vamos lá, cuidado com as palavras que a gente joga no universo. Ele ainda não é exponencial. Você não isso. saiu de um mês para o outro dobrando, triplicando o faturamento. Você não fez 40, 50 mil num mês. Ainda. Há de fazer. Uhum, Mas é todo mês crescendo, né? Essa tabela uhum. é muito bonita. Eu li, fechei agora, mas eu acabei de. Deixa eu ver se eu abro aqui de novo. Eu olhei ela antes de entrar aqui na live. Tô sempre de olho, né? Posso mostrar? Rapidinho, prato? Pode? Pode. Vamos lá. Ó, ela é consistentemente crescente, né? Ó, deixa eu voltar aqui. Aqui, onde tá meu mouse? Aí. Aqui, ó. Pô, aí 2022, cara, 2.000, 3.000, 3.000, né? Que Aí chega loucura. 2023, 5.000, 2.000, 6.000, 5.000, 12.000. Olha como começa. Aqui dá uma exponencialidade, ó. Eu disse que não dobra, mas dobra, na verdade, né? É que a gente pensa muito grande, né, cara? Que você tá dobrando, 5 para 12 já dobrou, né? Então, assim, vai. Mas olha como a consistência é bonita, olha. Ela não tem uns picos muito massa, mas ela não tem uns vales, sabe? Muito fundo Hum, também. Então eu olho para isso aqui, cara. Você entrou na Power aqui, ó, janeiro de 2023, ó, tá vendo? Bem certinho. Deixa eu botar aqui na tela, bem certinho. Olha que louco. Pô, isso aqui não é lindo, tá ligado? Ele só não é aquela coisa, meu Deus, ele enlouqueceu e fez 5, 6 meses de 20, 30, agora 50. Mas olha como é constante, né? Então eu olho para isso e penso 23 anos, né? E se a gente continuar fazendo isso por mais 2 anos, 3 anos, 5 anos, o jogo dez muda. anos, sabe-se lá, né? Como eu, por exemplo. 20 anos como eu, por exemplo, né? 10 anos não dá para falar mais isso. É, para onde a gente chega, aonde você é capaz, né? Então é muito sobre isso. Cada um tem sua velocidade, e quando você fala que eu não pareço mais tão bravo, ou não sou, eu acho que eu aprendi muito no caminho, né? Eu era um pouco mais enérgico, hoje sou mais calmo. Não que hoje me cobre menos de vocês, do meu time ou de vocês, mas a gente entende que cada um tem sua velocidade. Então a gente tem que te apertar. É a velha frase que faz tempo que eu não falo, você já ouviu muitas vezes, né? Sapo apertado é que pula. Tem que Uhum. apertar o sapo para pular. Mas se apertar demais, mata o sapo. Aí não resolve fazer ele pular se matar, né? Então o sapo morto não pula. Então a gente tem que apertar para pular, mas não pode apertar a ponto de matar, né? Então a gente foi entendendo isso nesses últimos anos todos da minha carreira como mentor, e hoje eu acho que a gente está num equilíbrio muito massa, do aperta e solta, né? A gente vai sempre apertando, quando a gente vê que apertou demais, a gente dá uma soltada, dá o tempo dele, depois aperta de novo. Então é muito sobre isso, né, cara? É muito sobre isso. Muito bom. E como o ambiente da Power se diferencia de outros grupos de fotógrafos que você já participou? Não sei, porque eu nunca participei de outros grupos antes da Power. Tudo que eu vivi na fotografia meio que surgiu ali da comunidade. E, assim, tem os relacionamentos aqui da minha cidade, alguma coisa assim, mas também.
mais questão de respeito do que amizade, de proximidade. Sim. Então, essa resposta eu não sei te dizer. Mas, de outros grupos, de outras empresas ou de outras coisas que eu participo, sem dúvida se destaca na maneira como o pessoal não se junta para falar de problemas, né? Mas como se junta para trazer um desafio e compartilhar as soluções. Então, isso muda completamente a maneira como a gente enxerga a nossa vida. Percebe que o caminho que a gente está trilhando não é só nosso, tem outras pessoas que já passaram, estão passando e vão passar por aquilo. Então, tu não é só mais um que ouve, mas também pode se tornar aquele que agrega, né? Então, isso nos ajuda bastante e, pela minha experiência, acredito que isso é o que eu tenho vivido. Legal. E agrega de uma forma real, né? E não é só mais um cara falando alguma coisa que leu num livro ou viu em algum lugar, mas é alguém que fez, né? Então, assim, tem o respaldo, tem o respaldo, né? Tem a prova, tem a faixa preta ali, tem os resultados ali comprovados. E não é mais um cara que está falando que parece que é bom, mas você vai olhar o resultado. Aí, rapaz, não tem comprovação real ali, né? Uhum. Então isso é muito perigoso. Que massa. E, cara, quais eram as suas objeções em relação à Power antes de entrar? Em relação a power, eu acho que era mais o valor mesmo. A gente não tinha muita estrutura do que seria a power, né? Mas eu acredito que era um valor que não passaria no cartão do meu pai, então não tinha muita alternativa. A gente precisou tomar uma decisão de fazer empréstimos, enfim. Mas, como eu falei, né, eu acreditei muito na tua palavra e fico muito feliz de, desde cedo, ter entendido que algumas coisas têm custo e outras coisas têm valor. É, aquilo que vocês nos passaram um valor muito grande e R$ 8.000 na época, né, que era um período ali de 6 meses, pareceu até muito pequeno. É, só era algo que a gente não tinha, mas pareceu muito pequeno comparado àquilo que ia ser entregue. Ah, total, que massa. Então você pegou dinheiro emprestado no banco, é isso? Exato. Tô pagando até Com... hoje. Parcelei em 40 vezes, não sei o quê. Cara, sério? Muito bom, cara. Conte-me mais, me dê a letra. Vamos ensinar essa galera a pegar dinheiro emprestado, parcelar, vamos trabalhar com o dinheiro do banco. Bom demais, cara. Bom demais. Pior que tem uma galera que faz, né? Acabar pegando dinheiro no banco, parcelando, porque às vezes consegue uma boa, uma boa taxa, apesar que as taxas hoje em dia no Brasil não estão muito boas por conta das, né, Selic, Sim. papapá, mas mesmo assim ainda é interessante, né? E de novo, não é para gastar, né? O brasileiro é muito louco, porque você falar que pegou dinheiro emprestado para ensino, para faculdade, para mentoria, o cara pensa, meu Deus, você é louco, O meu pai não você sabe é até hoje. louco. Ah, teu pai não sabe. Então, Que fica aqui. corta, não mande a live pra ele, não, moçada. É muito louco, porque a gente acha que é muita loucura. Mas aí se a gente pergunta, galera da live, quem é que, quem é que financiou seu carro? Quem é que tem a casa financiada? Mas principalmente o carro, brother. Porque a casa até é uma parada que é a casa do cara, né? Mas a maioria do brasileiro tem carro financiado. Aí para financiar carro é de boa. Emprestar dinheiro do banco para financiar carro é de boa para Uhum. dar de bancar de ter mais do que tem, só que para ensino, que é o que vai te trazer grana real para você poder comprar o seu carro sem precisar fazer essas loucuradas. Aí não, aí não. Então, assim, é muito louco como a gente tem pouca educação financeira. E eu digo a gente, porque eu me incluo nessa parada. Eu tive que aprender, tô aprendendo, né? Hoje considero que a minha educação financeira é altamente qualificada em comparação ao brasileiro, assim, né, a média do mercado, assim, altamente qualificado, porque aprendi lá atrás que, velho, se eu tenho que trabalhar para pagar, eu não quero isso, sabe? Não queria viver o que meus pais já tinham vivido, né? Eu aprendi, eles cometeram alguns errinhos que não foi, às vezes, nem eles, né? Mas viveram por isso. Eu não queria, eu não queria passar mais. Então, aprendi não pelo bom exemplo, aprendi pelo mau exemplo, né? E deu muito massa, assim. Então, é muito louco como as pessoas acham normal financiar o carro, mas não acham normal financiar o ensino, a Exatamente. educação. Exatamente. Bizarro, né? Bizarro.
Que loucura, cara. Mas agora você comprou carro, tá de carro. Como é que tá? Agora não, já faz um ano. Um ano, não. Um ano? Um ano e meio, mais ou menos. Um ano e meio já. Que massa, cara. E aí? Como é que tá de carro? Tá muito bom, né? Eu lembro que antes de comprar o carro eu falava, não, mas eu vou usar só quando for muito necessário, vou manter minhas caminhadas e tal. Capaz, né? A gente se acostuma muito fácil com o que é bom. É, irmão, por isso que eu sempre brinco com aquela frase. A vida de faixa preta é mesmo diferenciada. Depois que você foi, não é fácil voltar, não, cara. Não é fácil voltar, não. Bom Exato. demais, cara. E depois de colocar em prática, né, que é o que a gente está falando agora, depois de colocar em prática o método, o que que você tem alcançado? O que que você alcançou? O método da Power, tu diz, estratégia? Isso. Um faturamento bem maior, né? Em questões práticas, assim, a gente conseguiu um estúdio. Eu não vou conseguir mostrar agora aqui, mas um estúdio relativamente grande, um espaço bem legal. A gente conseguiu se posicionar aqui no nosso mercado. Nós já somos conhecidos não só na cidade aqui, mas também na região. Eu conquistei confiança, né? Alguma coisa que me ajuda a oferecer meu trabalho para as pessoas, me ajuda também a trabalhar de uma forma melhor, me ajuda a ensinar os funcionários que estão aqui comigo. Cara, são muitas coisas na verdade, mas eu acredito que as principais são essas. E, claro, né, eu acho que uma coisa que eu me agrado muito e me alegro é poder ver no olhar da minha esposa aquela confiança assim de, ah, meu marido vai dar conta, né? O homem provedor vai dar um jeito. Boa, que massa, cara, que massa. Bom demais. Bom demais, cara. Deixa eu. Até esqueci. Você não falou de onde é que você mora na apresentação, eu esqueci de perguntar. Onde é que você mora mesmo? Santa Bárbara do Sul, Rio Grande do Sul, uma cidade de 8 mil habitantes. 8.000 habitantes. Ó, 23 anos, 8.000 habitantes. Pô, ai, não dá, eu sou muito novo. Ai, não dá, a minha cidade é muito pequena. Olha que louco. Tem outros estúdios aí? Tem mais três estúdios. Numa cidade de 8.000 habitantes, tem três estúdios. Uhum. Você e mais dois ou você e mais três? Eu e mais três. Quatro estúdios, ou seja, um estúdio fotográfico cada 2.000 pessoas. Ah, mas na minha cidade não dá porque tem muita gente, muito fotógrafo. Claro, isso é estúdio, deve ter mais fotógrafos ainda, né? Que não tem estúdio. Tem alguns, mas até que não são tantos fotógrafos, mas tem Ó, mais. mas olha que louco, pô, quatro estúdios fotográficos em uma cidade de 8.000 habitantes e tá com a faixa preta, pai. Muito bom, velho. Muito bom. Eu não sabia disso, não. Não fazia ideia. Quatro é bastante, cara. Tipo, aqui em Picada. Tem vários fotógrafos, né? Naturalmente, vários. Mas estúdio mesmo só tem o nosso, né? Meio que de sempre, assim, há 20 anos. E mais um. E mais um só. Que é claro, é uma cidade de 5 mil habitantes também, né? Um pouquinho menor, né? Mas mesmo assim, que loucura, cara. Que massa, que doideira. E na sua vida pessoal, cara, o que mudou desde que você entrou na Power? Tempo, qualidade de vida, relações, mentalidade. Vida pessoal. Bom, teve a questão da Mari, né? Confiar mais em mim, isso me ajudou bastante. Eu gosto muito de fazer as coisas não pelo dinheiro, mas pelo propósito. E eu acredito que a Power ela me ajudou muito, não só botar dinheiro no caixa, mas ter um rumo, né? Ver que eu crescer representa o crescimento de outras pessoas também, né? Tem agora tipo funcionários aqui que trabalham comigo, a minha família eventualmente cresce, alcanço mais pessoas, consigo impactar mais positivamente mais pessoas. Então me ajudou na questão de propósito, que é uma motivação bem importante. Me ajudou na questão da confiança pessoal. Deixa eu pensar. Olha, a gente está conseguindo sair mais, aproveitar mais tempo. Ah, e claro, o mais importante, né? Não sei como é que eu não falei isso ainda. Agora a gente está esperando um filho que está chegando aí, Ah, né? a Então, vida de faixa preta é diferenciada. Que massa, cara. há 2 anos atrás, ter um filho seria irresponsabilidade. Mas graças a Power, né, ao crescimento que a gente teve aqui hoje, é um projeto, né, e é uma benção. Hoje a gente pode encarar isso de uma forma muito melhor, pode realizar esse sonho pessoal que é ter uma família. A princípio, é o primeiro de cinco.
Queremos ter mais filhos. Pô, rapaz, que homem, hein? E Que homem! Caramba, que massa! Parabéns, cara, parabéns. É muito louco, né? Você é um cara novo, mas casou cedo, né? Tem seu primeiro filho cedo, vai ter mais, sei lá, né? E não tem como ter muito controle sobre isso, mas Uhum, pretende mais alguns aí, mais, sei lá, quatro ou cinco. Que massa, cara. Que legal, que legal. Acho que e acho que você fala uma palavra muito forte que é propósito. E eu não falo muito dessa palavra, usando ela muito, porque eu acho que banalizaram um pouco disso pra mim. Assim, eu ouço muitas pessoas sem propósito falando que tem propósito. Então, nada de errado com a palavra, mas eventualmente algumas pessoas usando essa palavra em excesso tira o brilho dela, porque eu acho que é uma palavra muito forte, né? E que eu acho que sim, precisa ter. Por isso que eu comecei a usar Estrela do Norte, né? Então, assim, essa coisa uhum, só eu ouço, então só eu falo, então, não só eu, mas falo, Estrela do Norte é um propósito, né? É um propósito, mas uma coisa que nos guia e continua nos guiando, né? Que é muito fácil desviar da rota. É muito fácil desviar da rota. Tem muita coisa que parece sexy, seduzente, legal, divertido do lado, né? E quando a gente tem um propósito, a gente para de olhar um pouco pro lado e começa a olhar mais para aquilo, apesar de outras coisas parecerem mais seduzentes, né? Então, muito massa isso, cara. Propósito, acho que é um poder. E é isso que traz um resultado financeiro, na minha opinião. uhum, Na minha opinião. Assim, eu acho que dinheiro mais ou menos é que nem esconde-esconde. Você muito procura o dinheiro, pouco encontra ele, né? Agora, se você tem propósito e sabe fazer alguma coisa bem feita, você vai ser muito bem pago por isso, se você é bom, né? Não existe ninguém que não seja muito bem pago por aquilo que é muito bom. Na minha opinião, não existe, assim. Se for, não é a maioria, não, pelo menos, né? Então, e no mercado de tráfico eu ouço muito, mas sou muito bom, só não sobra dinheiro. Não sei se é tão bom assim, porque se fosse bom mesmo, sobraria. Talvez você seja um bom fotógrafo, mas não tem um bom negócio de fotografia. É diferente, uhum. é muito diferente, né? Então, muito massa, muito massa. E se você pudesse voltar no tempo, cara, me dá um conselho pro fotógrafo que você era antes da Power. O que você diria? Puxa vida. Confia mais no processo. Eu acho que pela minha mentalidade ela está na época um pouco abaixo, né? Muitas coisas eram faladas e eu não acreditava. Precisava ver para crer, pensar muito, refletir muito sobre aquilo. Então eu acho que eu me jogaria um pouco mais de cabeça, né? Eu me orgulho de ter entrado cedo, mas eu creio que poderia ter confiado mais, principalmente nos primeiros meses, né? Muita coisa poderia ter sido colocada em prática que hoje eu poderia estar dominando ainda mais, mas que na época eu fiquei com um pouquinho de pé atrás. Muito sentido. E é algo muito que eu falei, né? Antes, assim, a mentalidade. Eu te falei isso várias vezes, né? Falei, nossa, é outro Davi, né? E assim como eu já falei assim, oi, Davi, cuidado para não voltar pro seu eu do passado, não, né? Porque às vezes a gente dá uma recaída, todo mundo, né? É difícil você começar como é que é o nome? Fazer dieta e você regrar ela e nunca voltar atrás, né? Ou você ir pra Uhum, academia e nunca esquecer de um dia lá sem vontade. Eu acho que não existe isso. O ser humano é muito sobre isso, né? Sobre você fazer, quer, mas eventualmente você tem umas recaídas. E a mentalidade, mais do que nunca, é sobre isso, né? Então, a sua mentalidade tá muito diferente, tá muito melhor, é outra pessoa, assim. É, lado bom, né? Positivamente, assim, acredita, faz. E os resultados provam isso, né? E, então, isso é muito louco, como é muito real. E a gente tem que cuidar, tem que estar defendendo ela o tempo todo. Ontem mesmo eu estava falando com uma Power, lá no evento que eu estava, e eu falei, tem que cuidar para você não voltar para o seu eu do passado. Ela falou, não vou voltar. Eu falei, cuidado, o seu eu do passado tem 37 anos. O seu eu do presente tem alguns meses dentro da Power, sabe? Eu não sei uhum, se o seu eu do presente, com alguns meses, vai ser tão mais forte do que o seu eu do passado de 37 anos. Acho que não lembro a idade dela, acho que era 37.
Ou seja, o seu eu do passado é tudo que a gente construiu como crenças, valores, no meu caso, 37 anos, né? Então, tudo que eu Uhum. construí ali. E quando eu aprendo uma coisa nova, eu mudo a minha coisa nova em um mês, 2 meses, 3 meses, massa, eu estou melhorando. Mas não quer dizer que, eventualmente, se a gente parar de se esforçar, a gente não vai ser puxado de volta. Exato. Por isso que muita gente que, eventualmente, quando para de andar com a gente na pau, cai. Ontem mesmo falei com um cara que você conhece, tal, não vou evitar de falar o nome dele, mas o faturamento dele bateu a faixa preta, massa, tal, acabou não continuando na pau e o faturamento está descendo. E eu falei, e ele falou isso para mim, eu falei, eu acredito, é o seu ano passado, você está sendo puxado pro seu ano passado, é Uhum. normal, e, assim, esse é o normal. Ele disse, meu Deus, isso não é normal, não deveria ser assim. Eu falei, não, esse é o normal. Esse é o normal. Você continuar crescendo é que é o anormal. Esse não é o normal. Esse é o que você tem que fazer esforço. Se você não fizer esforço, você volta para o seu ano passado. Ele é mais duradouro, ele é mais longo, ele é mais Uhum. forte, ele é mais poderoso, ele é mais tudo do que o seu eu do presente, né? Então isso é muito louco, assim, muito louco. Então faz muito sentido. É a minha motivação de continuar, né? Porque não é só construir coisas novas, é desconstruir as antigas, né? Baita frase, papai. Baita Então, frase. apesar de novo, eu também tenho muita história, tem muita coisa para trás, muito mais longa do que o tempo de pau. Então, a única forma de continuar crescendo, ou melhor, de não morrer é crescer. Parado, a gente começa a morrer. Baita frase. Baita frase. E qual é o teu sentimento hoje, olhando para isso que eu tô falando, assim, sabe? Da sua mentalidade, assim, da mentalidade, é, confiar mais em você, se fosse voltar lá para trás. Qual é o teu sentimento hoje, olhando isso tudo? Olha, gratidão, né? Eu tô me achando muito fera, muito massa, assim, a maneira como eu tenho pensado, como eu tenho encarado as coisas. Mas eu também reconheço que nada disso veio só de mim, né? Existe todo um processo por trás disso, pessoas que Então, provavelmente aí nesse estúdio vão até tarde, vão pensando, gastam energia, gastam tempo para que isso se torne possível para pessoas como eu aqui em outras cidades, né? Então, é muita gratidão de verdade mesmo e muita animação ou expectativa, porque 200 mil é como se fosse o save do jogo. Parece que eu já não vou mais baixar disso. Mas também é só a primeira fase de uma nova jornada que vai vir. Tem muita coisa pela frente e isso me alegra bastante. olha, que massa. Então, deixa eu fazer uma pergunta para você. Meu Deus, rufem os tambores agora. Tô curioso por E essa aí, resposta. aí. Também não tá no meu script aqui, mas vamos lá. Seja brutalmente honesto e sincero pra gente deixar gravado essa parada. Cara, me conta. Você consegue se ver faturando R$ 1 milhão por ano com o seu negócio de fotografia? Sim, consigo. Não me parece mais um caminho tão improvável. Eu acho que o que eu posso mudar é o quão rápido isso vai acontecer. Mas já não me soa mais impossível. Eu Então, acredito que 1 milhão, antes eu tinha medo. A gente tem medo, né, de sonhar grande. Parece que a gente vai deixar as pessoas para trás, ou eventualmente vai deixar alguém para trás. Mas 1 milhão representa não só eu com mais dinheiro, mas representa mais pessoas trabalhando comigo, representa eu podendo ajudar outras pessoas, representa alcançar mais vidas com o meu trabalho. Então, no fim das contas, 1 milhão também ainda parece pequeno comparado a tudo aquilo que ainda pode ser vivido. então, pô, que massa. E quando você ouviu a primeira vez de 1 milhão, só pra curioso, não tem nada. Quando você ouviu a primeira vez em Farroupilha, em janeiro, como é que soou pra você? Me suou, cara, sei lá, eu sou tipo, cara, é aqui que eu tenho que ficar mesmo. Esse é o lugar. Massa. Tipo, a gente já começa a pensar, não sei, né, os outros, mas o que que meu pai ia falar? O que que minha mãe ia pensar? É o tipo de coisa que a gente não pode nem compartilhar porque vão, Ah. com todo o amor, eles vão dizer, não, mas acho que não, filho, vai com calma, não sei o quê. Então, imagina poder mostrar isso. Olha aqui, ó, mãe e pai. Tô aqui, ó. Ah, foda. Consegui isso aqui e é isso aí. É nóis. Que massa.
Que legal, cara. Muito, muito, cara, concordo 100%, cara. 100%. Acho que é até meio louco. Até evito falar aqui, tá? Porque as pessoas devem olhar pra isso e falar assim, doideceu, ou pilantra, ou sabe-se lá, né? Então eu evito falar um pouco na internet, deixo muito mais pros eventos. Mas eu fiquei com vontade de puxar, porque eu te conheço desde o vídeo que você fala que você sonhava em ganhar 200, R$ 300, jogar futebol muito bem, e não lembro o que que era outra coisa. Ter uma câmera, né? Era, sei lá, Isso. ter seis. Eu não lembro. Tem que mostrar esse vídeo. Vou pedir. Eu vou pedir pra galera postar. Não sei se postaram ou não, mas tem que postar aquele vídeo de novo. Mas é massa aquele vídeo. Eu acho muito massa, né? Como a gente não é capaz de imaginar, né? A sua imaginação ia em 200, 300, uma câmera, jogar futebol muito bem. E hoje sua imaginação já está em outro mundo. E daqui a alguns anos talvez esteja em outro mundo. E sempre com um propósito, entendendo, né? Que a gente precisa crescer, fazer mais, fazer melhor. De uma forma honesta, íntegra e se sentir bem, né? Eu acho que esse é o game, assim. Então, que massa. Bom demais isso. Acho que bom que já tá aterrissando na sua cabeça. Porque é uma questão, eu acredito muito que é uma questão de tempo. Assim, Uhum. é uma questão de tempo, claro, né? É estratégia, é outro game, são outros desafios. Pô, chegar em 200 mil é uma pancadaria. Chegar em 1 milhão é menos pancadaria. É mais jeito e menos esforço, na minha opinião. Uhum. E eu posso provar. Eu posso provar que eu tenho dados, né? Então, assim, eu acho que eu sempre falo pra galera, a galera não acredita. Mas chegar em R$ 200 mil por ano com o seu negócio é estratégia, é pancadaria, é trabalho duro, é ralação, é uma série de coisas. Dos 200 para os 300, para os 500, e principalmente dos 500 para 1 milhão, é muito mais sobre. Também tem trabalho duro, óbvio, né? Mas é muito mais sobre estratégia. É muito mais Uhum. sobre usar outro lado que a gente ainda, que geralmente a pessoa não aprimorou ainda. É muito mais estratégico, é muito mais tato do que força. É muito mais jeito do que força, sabe? É aquele Uhum. lutador que não vai mais lutar só na força. É o lutador que vai lutar na, na estratégia também, né? No jeitinho. Na técnica. É uma coisa que eu aprendi muito, eu acho que eu fiz um áudio já, gravei um áudio assim, eu até poderia gravar um áudio sobre isso, eventualmente lá, que eu aprendi isso no Canadá com o meu treinador, instrutor de snowboard. Não sei se eu já contei essa história para você, Já, já. mas lá eu percebi muito claramente isso, né? Pô, o meu físico hoje não tá dos piores, mas eu já fui atleta, então tá longe de estar dos melhores, né? É, Só que, pô, eu adoro fazer snowboard, curto pra caramba, mas, velho, 5, 6 dias é o meu limite máximo que eu consigo fazer. Adoraria ficar mais dias. Mas, cara, chega no sexto, sétimo dia, não, até minha alma dói. Assim, dói tudo. Assim, eu não consigo. Eu penso e o meu corpo não responde mais. Então, você começa a cair mais, você começa a ficar um pouco mais perigoso, porque sua mente pensa uma coisa e seu corpo já não reage mais tanto porque tá fadigado, tá cansado, né? Então, e eu achava que isso era normal, né? Então e aí eu fui para o Canadá e peguei um treinador diferente dos outros que eu já tinha e tal, né? Um cara que estava lá e tal. E ele era um cara muito técnico, muito técnico. E ele não deixava eu fazer muito esforço. Ele não deixava eu ir na pancadaria, no esforço. Toda vez que eu estava fazendo força para saltar, ou fazendo, ele me xingava, né? E me dizia, cara, não sobe o braço, cuidado do ombro, cuidado do joelho, papapá. Muito na técnica, e ele ficava o dia todo batendo na técnica. Então, assim, cada meia hora ele te dava um puxão de orelha, tipo, pô, meu, cuidado da técnica aqui, cuidado. Então eu fui mais técnico naqueles dias. Eu chego no final da semana infinitamente menos dolorido e andando melhor. E aí eu pensei, cara, tô voando. Tô voando com o meu físico. Tô voando com o meu físico. E aí eu pensava, cara, será que é o físico? Será que é a técnica? Eu sempre ficava nessa dúvida, né? Eu achava que a Uhum. técnica tinha me ajudado muito. Aí, outro ano, ou meio ano depois, eu fui sozinho pra, sei lá, Argentina, São Martin, eu acho. Eu tava sozinho lá. Só tava eu Diana não sobe na montanha. E eu tava sozinho na montanha, que também gosto de esquiar com um treinador, muito massa. Mas eu também gosto de fazer sozinho, sabe? Eu, sozinho, a montanha, gosto também, né?
E aí fui sozinho. E aí sozinho não tem ninguém me olhando. Sozinho eu acho que eu tô com a técnica certinho, mas quando vê eu tô começando a fazer mais esforço físico do que técnico. Cara, chegou no quinto dia eu tava destruído. E aí numa reflexão minha comigo mesmo, andando, né, fazendo snowboard, praticando snowboard, eu tive clareza que a técnica faz muita diferença, né? Faz muita diferença. Então, assim, o que que eu tô querendo dizer com tudo isso? Quer dizer, até os R$ 200.000, a gente precisa de técnica, a gente precisa de pancadaria, a gente precisa de tudo, o tempo Uhum. todo. E quando a gente vai subindo cada vez mais, a gente cada vez mais vai entendendo que a técnica é mais importante do que o esforço. Quando você está aprendendo a andar de snowboard, não adianta ter técnica, você tem que ter força também, você tem que ficar de pé. Seus músculos não estão acostumados a ficar naquele movimento, naquela coisa. Você precisa de vontade, você vai cair, você precisa de força de vontade, você vai ter que levantar. Aí as pessoas vão rir de você, você vai ter que levantar de novo, você vai ter que ir de novo. A Diana não passou dessa fase. A Diana disse: Não, isso não é para mim, eu não quero ficar sofrendo com essa porra. Eu passei dessa fase, do esforço brutal para conseguir ter o mínimo de diversão possível. A Uhum. partir dali, a técnica começa a fazer mais diferença. E na fotografia é a mesma coisa. Até os 200.000 é técnica, mas é força. As pessoas vão rir da gente, elas vão duvidar da gente, elas vão fazer tudo isso. Depois que você chega nos 200, começa a entender que tá, meu, beleza, agora é hora de começar a se divertir. Você validou que você é bom, que não foi sorte, que não foi acaso, foi resultado real. E aí, por isso que eu acho que daqui para frente é cada vez mais técnico, né? Ou seja, responsabilidades maiores, exigir coisas diferentes de pessoas diferentes, inclusive de você. Vai ser massa, vai ser muito Muito massa bom. trilhar esse caminho, tá? Mas uma pergunta, dito tudo isso, esse crescimento, essa evolução, essa ralação, esse crescimento exponencial financeiro, por quem você tem feito tudo isso? Ah, pela minha esposa, né? É o que me motivou, é o que me acreditou em mim. É a primeira pessoa que eu olhei nos olhos assim e disse, amor, será? Quando surgiu a proposta lá da Power, foi ela. E ela, com medo, mas também olhando nos meus olhos, disse, amor, eu confio em ti, eu sei que tu consegue. Então, se eu tô aqui é porque uma mulher muito sábia me empurrou e me trouxe até aqui também. Agora, também pelo meu filho que está chegando, né, eu quero poder cuidar bem dele, dar um futuro para ele, ensinar muitas coisas para ele. A Power me ajudou a crescer não só como profissional e empreendedor, mas também como ser humano. Apesar de não ter tantos pelos na cara, me sinto mais homem, né? Me sinto mais crescido. Eu acho que isso é uma referência muito boa para o meu filho, que está chegando por aí. Boa. E, claro, por ser cristão e acreditar em Deus, eu acredito que eu estou muito próximo, ou até já vivendo o propósito que ele tinha na minha vida, né? Eu acho que todo mundo tem um propósito e cada um tem uma forma de alcançar isso. Eu acho que isso foi através da fotografia e através dela eu consigo abençoar de muitas formas muitas pessoas. Então, é um grande privilégio poder estar vivendo isso. É um grande privilégio poder estar vivendo isso cedo e ainda maior de sentir que não é só fazendo a coisa certa, mas fazendo a coisa certa da melhor forma e no melhor lugar possível, que é aqui dentro da Power. Então, muito bom, é só gratidão mesmo. Que massa, mano. Muito bom, muito bom. Ótimo propósito. Muito massa, cara. Muito massa mesmo. E se você tivesse que resumir a Power em uma frase ou em uma palavra, o que que seria? Olha, daria pra falar muitas coisas, na verdade, né? Tipo, crescimento, cultura, mas eu acho que eu falaria mentalidade. A Power nos entrega muita coisa física, né? Tipo, os cadernos, boné, essas coisas. Nos entrega muita coisa prática, tipo as estratégias, as planilhas que a gente pode usar, né? Tudo que agrega muito aqui na cabeça, mas também entrega muitas coisas que agregam aqui no coração, né? Que é a gente ter confiança, a gente poder, num dia desanimado, ir para um power up e ver que, pô, eu posso comemorar, eu posso me alegrar com os outros, eu tenho coisas para mim compartilhar também. Então, tudo aquilo que foi investido dentro da Power, financeiramente, trouxe retornos físicos, como esse estúdio, minhas câmeras e tudo que eu tenho, mas mesmo que tudo isso seja tirado, no fim das contas a mentalidade ela vai continuar comigo. E como tu fala, né? Tira tudo de mim, mas não tira minha confiança.
Eu acho Tá. que, graças ao investimento, hoje, ainda que eu perca tudo ou muito do que eu tenho, dá para recuperar. Então, para mim, a palavra é mentalidade. Baita. Baita. O homem é uma máquina, é o nosso padre Vilmar. Bom demais, cara. Bom demais, piada interna. Quem entendeu, entendeu. Quem pegou, pegou. Lá de trás essa piada, né? Bom demais, cara. Mas é muito bom te ouvir falar sempre. Eu gosto muito de você. Acho que você tem uma clareza muito boa, né? Então, é sobre isso. Também concordo com você que é muito sobre mentalidade, né? E tirem tudo de mim, não tirem minha confiança, né? Não tirem a minha sabedoria, não tirem tudo que eu ajudei, soube fazer e sei fazer. O resto a gente constrói tudo de novo, quantas vezes for. Meu pai sempre dizia isso também, né? Isso aí a gente faz de novo, não tem problema. Não tem problema, sim. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho. Vai cansar? Vai, mas a gente faz de novo. Agora a gente sabe o que fazer, a gente sabe o que não fazer, que às vezes é mais importante do que saber o que fazer, é não saber o que não fazer, né? Nos dias de hoje, principalmente, tem muitas possibilidades, então saber o que não fazer é tão importante quanto saber, né? Muito massa. Alguém perguntou aqui como faz para querer estar com a Power junto com a gente? Começa com uma análise. Então comenta análise aqui nos comentários. Eu mando o link para você no seu direct para você responder algumas perguntas e para uma análise individual com o nosso time para a gente entender mais o seu negócio, entender se você tem potencial para Power, se não tem, se você tem potencial para faturar R$ 200.000 ou não tem. A gente entender um pouco mais, porque de fato é um ambiente foda, é um ambiente massa e é um ambiente que a gente protege também. Então, é importante essa análise, e aí lá na análise a gente pode te passar todos os detalhes para você estar com a gente dentro da Power, acelerando os seus crescimentos e chegando a mais um faixa preta aí junto com o Davi. Você lembra qual o seu número da faixa preta? Já chegou a informação para você ou não? Não, mas eu estava torcendo que fosse entre os 100. Só isso. Sim, é entre os 100 é. Agora, eu acho que vai ficar guardado pro troféu, né? Acho que eles não divulgam É, eu muito, acho que não é. divulgam. Chega, Mas chega vamos na hora do saber. troféu pra você ver, pra você ter o númerozinho, cara. Muito bom. Davi, sempre bom falar com você, é inspirador demais. Espero que tenha inspirado outras pessoas aí também, outros fotógrafos, sejam eles mais novos, sejam eles mais velhos, sejam eles meninos ou meninas, sejam eles o que for, né? Porque a gente não, não divide nesse sentido. A gente está aqui para ser inclusivo, ou seja, ajudar todo mundo que quiser crescer os seus negócios de fotografia rumo a R$ 200.000 por ano, seja rumo a R$ 1 milhão por ano, seja crescer de verdade como pessoa, como profissional. Então, sempre bom. Obrigado pela confiança de sempre, de verdade. Você está lá com a gente, membro fundador, desde lá atrás. Muito massa. A gente é muito grato por essa confiança também. Saiba disso. Assim como você é grato a gente também é grato pela confiança sua de sempre. E tamo junto, bora acelerar. E a gente se vê com esse troféuzinho em janeiro, presencialmente no evento. E quem sabe, por que não, com um próximo troféu Black mais pra frente? Sabe-se lá. Vamos jogar pro universo. Vamos jogar pro universo, né? Muito bom. Davizão, obrigado, cara. Faz seu jabá aí onde a galera te segue, te acompanha. Acho que é importante se alguém quiser te seguir, te acompanhar, falar com você também sobre a Power, sobre seus crescimentos. Faz seu jabá aí. Perfeito. Então, para as 34, 35 pessoas que estão aí, meu perfil é esse aqui, Davi Josh Fotos, né? Só clicar lá em seguir. Se tiver alguém aqui que talvez se inspirou, ficou curioso, quer saber um pouco mais, pode me chamar, vai ser um prazer responder, te ajudar a entender um pouco mais como é que funciona lá de dentro, né? Boa. E realmente tudo aquilo que eu falei aqui faz muito sentido. Não é porque o Kun está me olhando aqui, mas realmente é real, oficial. A gente está à disposição aí. Tamo junto. Muito bom. Sigam o Davizão aí, trabalho irado e bora acelerar. Tamo junto. Davi, brigadão, velho. Se você está vendo isso aqui no YouTube, o link tá na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário. Só clicar nele, responder algumas perguntas ali e marcar a sua análise individual, análise do seu negócio de fotografia de forma individual com o meu time, de forma gratuita, tá? A gente não cobra por essa análise, por isso que a gente não vai ficar fazendo isso para sempre, não. Então, antes de acabar essas análises individuais e gratuitas, clica no link aí no YouTube para você marcar a sua análise individual com a gente. Tá bom? Grande abraço, bora falou e até a próxima.